E o que eu acho muito bizarro e louco, que essa última entrevista deu assim, pra quem achava que ela era a senhora doida da casa, a esquisita, foi assim, o grande check, sabe? Do tipo, gente, viu? Ela é doida. Ela é, tipo, maluca, não tá falando nada com nada. Quando, na verdade, ela é extremamente esperta. Tipo, ela falou todas as coisas que, tipo assim, de alguma maneira deixaram uma dúvida, assim, do tipo, puta, ela não tem sanidade, gente. Vamos lá, calma também. Ela não tem sanidade, ela tá falando coisa com coisa. Então, pra quem queria, de alguma maneira, defender essa mulher, que é o que a gente ouviu ontem em Datena, e todo mundo, tipo, ai, ela é uma velha, doida na casa, deixa em paz. Abandono de incapaz. Chegou a esse ponto, entendeu? Chocante. E eu acho que essa entrevista… As pessoas, porque a gente só soltou o abandono de incapaz. Pra dar o contexto, as pessoas começaram, quando viram a situação dela na casa, começaram a falar que a família era culpada por abandono de incapaz. É isso, no e tá caso da rolando mulher. processo em relação a isso. Então, assim, eu acho que essa última entrevista foi, tipo assim, a cereja no bolo do que faltava pra galera botar isso, entendeu? Porque até então era a gente tava construindo uma narrativa de que era uma criminosa, apesar de tudo, apesar de todo o folclore. Aí quando chegou nesse último episódio, é tipo, ai… É uma velha doida, incapaz, numa casa que tá destruída. Coitada, conspiração insalubre. da FBI, olha, tá doidinha. Exato, a gente fica tipo, nossa… Tem uma máfia lá também. E o engraçado quando ela fala essas coisas é que ele até fala por cima. Mas ele resume, ela tá tentando dizer que o FBI se uniu. Mas, tipo, faltou mandar uma ela é louca, entendeu? Talvez. Isso, porque as pessoas não entendem, é o que vocês estavam falando. As pessoas não entendem. E, inclusive, linkar muito bem linkado. Tipo assim, ó, ela sempre acha que, tipo, todo mundo tá conspirando contra ela. Desde a Prefeitura de São Paulo até o FBI. Tinha que levar um psicólogo pra lá. Interpreta o que aconteceu e as coisas que essa mulher tá dizendo. Era a única forma, talvez, de fazer essa entrevista ser útil. Olha só, com uma pessoa que talvez cause uma violência, fugiu da realidade, se comporta. Olha como ela se distanciou, sei lá, projetou esse mal que ela causou em outras questões. Era a única forma que seria válida, sabe? Alguém pra interpretar aquele delírio dela, aquela mentira. Porque só ouvir é isso. Não pegou na mão, não falou pro público o que era e as pessoas interpretaram como quiseram. Ficou no lugar da curiosidade. O que será que ela pensa? Né? E parou ali, foi 50 minutos disso. Podia ser um estudo social, sabe? Você podia acessar essa pessoa. Mas eu acredito que Chico não é bobo. E tá escutando todas essas opiniões. E nesse próximo episódio, acho que essa amarração deva acontecer. É a nossa última esperança, né? Mas vai ser difícil amarrar todas essas pontas. Porque foi mostrado tanta coisa na internet, problematizado tudo de tantos ângulos, que vai precisar de uns 10 episódios aí. Mas eu acho que eles estão a fim de fazer mais episódios mesmo. Eu só achei muito curioso que a gente foi de criminosa racista pra velhinha numa situação insalubre, abandonada pela família. Tipo assim, que em você 40 achou, mil. Rafa, do último? Eu achei essa conclusão, assim, ele precisava deixar mais claro pro público. Eu acho que a gente sempre precisa, a gente parte do princípio que todo mundo tá dentro da nossa cabeça. Eu acho que não é tão assim. E acho que ele faz isso, tem um cuidado dele em ser responsável com a questão jornalística ali. Eu acho que estou escutando, segundo lado, né, todos os lados e tal. Mas eu acho que ele precisa concluir tudo que ela disse ali. E eu acho que isso não fica pro público fazer essa interpretação. Achei que foi longo, foi demais. A gente escuta demais. Mais, né? Eu acho que é dado muita voz, assim. Acho que não precisa de tanta voz pra ela. Mas também não sei o que tinha nas outras, né, na outra hora do que não foi colocado. Mas eu acho que também é difícil na situação dele, sem saber a repercussão de tudo isso que estava acontecendo, né, no país. Mas podia ter sido editado agora. Podia, exato. Rafa, você manja disso. Esse é o ponto também, né? A gente sabe que ele entregou, ele fala durante a entrevista no telefone que ele entregou aquilo, tinha que entregar aquilo no final de maio, né? Começo de junho, e a gente tá aqui no final de julho escutando isso, mas a gente sabe que ele podia ter alterado esse arquivo na terça-feira e ter subido no Spotify ou nas plataformas de áudio rápido, né? Então podia ter sido resolvido também algumas coisas.
Mas é muito fácil também, a gente não pode negar. Chegar aqui tá dando palpite no, né? no bolo dos outros depois que ele foi entregue, tá todo mundo comendo. Muita Então, gente assim. tá falando aqui no chat que gostaria sim de ter ouvido, que acha que ele deveria sim ter colocado. Algumas pessoas realmente estão enxergando que foi a representação de toda essa violência na voz delirante e não culpada da elite. Talvez algumas pessoas tenham conseguido chegar a essa conclusão. Outras pessoas estão falando que ele fez o lado dele como jornalista e que ele deu os dois lados. E eu acho que existem muitas questões aí, mas existe o que o Danilo trouxe. A gente tá no Brasil. O contexto é o Brasil, né? A ideia de neutralidade nos discursos, de dar espaço para todo mundo falar em um lugar que muitas pessoas morrem por conta de discursos, é muito delicado, né? Então, até que ponto a gente quer ser neutro e dar espaço para todo mundo falar? Porque isso tem acontecido nos últimos anos e todo mundo tem falado o quanto odeia gay, o quanto odeia preto, tem atirado nas pessoas que não concordam politicamente. Então, claro que o jornalista tem que tentar ser neutro, mas você tem que enxergar contextos. E a gente está em contextos em que discursos de ódio, não só agora, estão matando muito. Então, talvez seja interessante ele ter colocado, talvez como o Rafa disse, ele poderia ter reduzido, deixado conciso, como o Danilo disse, ele poderia ter resumido para o público, mas ainda assim foi muito perigoso. E o resultado tá aí, gente, as pessoas são fãs dela. Gente. Exato. O resultado já tem a maior resposta. Sabe um ponto que eu acho importante, assim? Na redução disso que ele podia ter feito, ele podia ter trazido outras pessoas dessa história também, que eu acho que o público, outras falas de outras pessoas dessa história. Por exemplo, entrevistar a mulher, sabe, que passou por isso tudo, podia ter sido também muito emblemático no meio dessa história. Ele então, falou um pouco com ela, né? mas eu ela acho não queria falar. Mas eu acho que a gente podia ter tido outras pessoas no meio dessa entrevista, não só salientar ela. talvez com as frases, tipo assim, ó, ela tá falando isso, ela mas tá isso falando aqui isso, aconteceu. mas isso foi dito, sabe, ter trazido. E quando a gente fala sobre, ela é louca, ela é isso, ela é aquilo, é porque pra gente, a nossa bolha, escutando isso, parece loucura. Ela tá dentro da realidade dela. Entendeu? Exato. Ela tá Isso que dentro da mais- realidade dela. Pra mim, não existe loucura. Existe uma criação, existe uma estrutura, existe E existem pessoas que concordam. uma vivência naquilo dali. Então não tem loucura. Assim, da maneira como ela fala pra gente, na nossa bolha, escutar aquilo parece. Mas é a realidade que essa mulher viveu a vida inteira. Não tô jamais colocando ela Você tá, num pelo lugar. contrário, apontando todo mundo em volta. Exatamente. Eu acho que é isso, assim. Não existe uma loucura. Existe a situação dessa mulher Não, ela de uma vida inteira e ela acredita naquilo que ela tá falando porque foi o que ela viveu a vida inteira. E acho que isso não fica tão claro também. Não, e na entrevista, ela fala assim, como é que ela tá e tal, querendo saber da mulher, depois nem eu quero saber dela, ela é uma ingrata. Ela começa querendo, mas depois… Tipo assim, é uma visão tão deturpada da situação que, tipo, não dá pra colocar panos quentes e achar que a mulher não é ruim. Uma pessoa ruim, entendeu? Porque ela fala, não, essa é ingrata, imagina. Dei tantas oportunidades, levei para os Estados Unidos. É quase poxa, eu fiz tanto. Ela era minha amiga, a gente brincava. quando era criança. Tem uma fala que é tão surreal que assim… A gente tava brincando e quando a minha mãe chegava e perguntava se ela tinha limpado as coisas… Ela falava que sim, mas eu sabia que a gente tava brincando. Ela mente desde Ela sempre. mente Ela desde foi sempre. mentirosa. Gente, é uma coisa assustadora, porque é trabalho infantil, então, além de tudo. Exato! Porque ela mentia porque a gente tava brincando e ela tinha que estar fazendo essas coisas. E aí é outro ponto que, tipo, daí teria que ter uma interrupção de quem faz esse roteiro, de quem tá apresentando e falando, além de tudo, existe essa questão. Não tem que dar margem pra gente interpretar, tipo, então Exato. ela trabalhava quando era Realmente, pequena. Esse que é não o pode ponto que ter. eu acho que faltou. Mas é o que você falou, dentro da nossa bolha fica óbvio que a gente vai achar tudo um absurdo, mas se tratando de Brasil, não é óbvio. Mas na bolha do Chico Se também. torna- Mas na bolha Então, do Chico porque é também. uma bicha então, igual a gente, né? exatamente. Na bolha dele eu tenho certeza que ele chegou nessas conclusões, mas ele não Sim, deixou tinha que ter claro isso falado. nesse último Esse é o rolê. episódio. E é essa a frustração, eu Eu acho que ele personalizou muito essa figura e talvez o caso, sabe? É sobre ela, não é sobre milhares de pessoas que acreditam, como o Rafa falou, nisso. E aí é óbvio que
não vou me repetir, mas vocês têm toda razão, é isso. Nossa, e outra coisa que a Nathalie falou que eu achei que é, tipo, extremamente interessante. Você só pode ouvir o outro lado da história quando tem o outro lado da história. Não existe dúvida sobre o caso. Exato, não existe, tipo, será que isso aconteceu mesmo? Vamos ver com quem tá sendo... Não é, tipo, isso aconteceu, isso está comprovado. Já faz 20 anos que isso foi comprovado. Por que a gente tá ouvindo a versão dela sobre uma coisa que não tem versão? Então, assim, não... O FBI escutou os dois lados, né? Exato. Eles já fizeram esse papel,